É uma coisa surpreendente, né? Porque os americanos tiveram 4 anos de Trump. Depois tiveram 4 anos do governo Biden, que, obviamente, todas as críticas. Eles decidiram voltar. Eles decidiram dar um passo atrás. Falar, não, na verdade, era esse fascista que a gente estava precisando e não de um governo estável. Eu acho que isso dá um recado muito importante para todo o papo sobre a gente tem que manter a democracia, etc. A democracia é o nosso valor mais importante. Para a população, a democracia é secundário. O que importa é a tua vida no dia a dia. E o Trump ele faz um discurso que é claramente um discurso de orientação fascista. E, novamente, eu acho que tem que ser colocado, né, Mauro? Ele coloca a questão econômica no centro do debate. Coloca a China no centro do debate. Por quê? Porque isso aventa a reconstrução dos Estados Unidos como poder. Eles sabem que eles estão em processo de decadência. Isso é fato. Esse discurso do Trump é só uma representação disso. De que, primeiro, a democracia não é tão importante, a economia parece nas estatísticas estar bem, mas o capitalismo tem suas falhas. E terceiro, e a solução do Trump é o aprofundamento das políticas ultraliberais. Ele não vai fazer um governo trabalhista. Muita gente, isso é uma falácia que tem se dado aí nas análises do Trump sobre o primeiro governo dele, é que ele foi um presidente trabalhista. Longe disso, foi ultraliberal, ultraliberal. E nesse quarto aspecto, esse aspecto da China, é reposicionar os Estados Unidos num aspecto que é muito popular e é com certeza algo que trouxe muito eleitor para ele. Não vai começar a guerra. E o Trump foi, desde o Bush, o único presidente que não começou nenhuma guerra. Porque o Biden começou a Ucrânia, né? Não dá para negar. O Biden financiou Israel no seu genocídio a Gaza. O Obama fez guerras no Iêmen, na Líbia, continuou a guerra do Iraque, Afeganistão pelo Bush, Iraque pelo Bush, mais uma série de conflitos ao redor do mundo. Então, querendo ou não, o Trump ele cumpriu uma promessa dele de 2016. A gente não vai começar mais nenhuma guerra. Talvez ele cumpra essa em 2020, em 2024. Essa de fato é uma questão, né? O Trump ele vem na tradição republicana, que é os Estados Unidos voltarem-se para si próprios, né? Diferentemente dos democratas, né? Que tem a ambição do domínio, do controle do mundo de maneira bem exacerbada. É claro que os Estados Unidos continuarão a ser imperialistas. Os republicanos não são, eles não renunciaram nem renunciarão à dimensão imperialista do Estado americano, mas há uma tendência deles de olhar para dentro. Uma questão que me chamou a atenção no discurso do Trump é a referência aos imigrantes, né? A ideia é a seguinte, pelo que deu a entender. Você que entrou e que virou americano, fica aqui que a gente vai te proteger. Então, os imigrantes que entraram, que conseguiram se legalizar, que hoje são cidadãos americanos, votaram mais com o Trump do que com a Câmara, né, Yuri? Foi interessante esse discurso, né? Como ele conquistou, inclusive, uma parcela expressiva dos imigrantes que sempre votaram com os democratas. Exato, conquistou não somente os imigrantes, conquistou também uma boa parte dos homens negros, conquistou uma boa parte desse eleitorado chamado eleitorado latino, que é um eleitorado super diverso, super complexo, mas os resultados na Flórida e os resultados nesse arco aqui na fronteira do México indicam uma aproximação do Trump nessas camadas. Então é isso, né, Mauro? Eu acho que é um recado muito forte, muito, muito forte, sobre o potencial da extrema-direita de conquistar novos adeptos. Porque é isso. O Trump ele não só cresceu de 2016 para 2020, mas cresceu de 2020 para 2024. A cada dia ele cresce mais. Então ficar de olho, ficar naquela de não, é 30% do eleitorado, ele tem um teto. O teto, se ele tinha um teto, ele tem quebrado o teto a todos os momentos. Sim. E, como sempre, né, os democratas, é uma característica da extrema-direita. Aqui a bandeira brasileira, mas também um pouquinho a bandeira dos Estados Unidos, lá a bandeira dos Estados Unidos. Então, esse patriotismo
né? O patriotismo que é acho que essa coisa de patriotismo é o refúgio da extrema-direita, efetivamente. Eu não sou patriota. Eu gosto do Brasil, acho que tem que ter uma postura nacionalista, mas patriotismo é uma coisa da extrema-direita, não é uma coisa da esquerda. A esquerda sempre foi um internacionalista, né? Então, e acho que, mais uma vez, o patriotismo vai ser um mote lá, né? O Samuel Johnson tem uma frase que é atribuída a ele, o escritor inglês, que diz: o patriotismo é o último refúgio do canalha, né? Então, o canalha faz isso, né? Lá ele se veste com a bandeira dos Estados Unidos, aqui ele se veste com a bandeira. Veja que coisa sombria, né? Isso aqui é uma peça da campanha do Trump, né? Essa coisa meio contos de Aia mesmo, né? Essa coisa sombria, essa coisa de distopia, muito, muito forte. Essa coisa assim de que ele vai se impor pelo medo, né? Isso aí é a figura do medo, né? A figura do medo que ele vai trazer aqui. A Soraya dizendo: Trump já ganhou. Foi rápida a apuração? Sim, a apuração vai longe, a apuração manual dos votos, mas você já tem o cenário definido por colégio eleitoral. Ele venceu. Pois bem, quem foi a outra figura a que Trump fez referência no seu discurso com enorme destaque? Ele, Elon Musk. A frase dele nesse discurso que a gente mostrou, dirigida ao Elon Musk, foi: temos uma nova estrela. Ele é incrível. Eu te amo, Elon. Cara, chocante. Isso também é uma péssima notícia para o Brasil, né? Porque o Elon Musk é um desafeto do Brasil, né? Apesar de adorar fazer negócio aqui, ele considera que o governo brasileiro e o judiciário brasileiro prejudicaram seus negócios no Brasil. O Trump já sinalizou, chegou a dizer mais de uma vez que ele terá um alto posto no seu governo. Então, vocês estão vendo ali o Trump. Ele estava ontem lá na Flórida com o Trump, não foi para o palco, porque o palco é só para o vice e para a família, é uma tradição lá nos Estados Unidos, né? Se fosse aqui no Brasil, tinha risco de cair o palco, de tanta gente que ia estar lá. Mas lá, tanto democrata quanto republicano, basicamente nesses momentos de anúncio da vitória, é a família do presidente, o vice e a sua família. Então, ele não subiu ao palco. Né, Mauro? Como é que vai resolver quem vai e quem não vai? O presidente do partido vai? Os deputados vão? Então, resolveram isso. É família e os eleitos. E aí é o Musk num comício, se não estou enganado, também na Flórida, fazendo o que queria lá no palco, né? Pulando, sambando, um negócio impressionante. E ontem era meia-noite, 1h50 da manhã, a apuração estava ainda, não tinha, né? Porque foi lá pelas 3h30, 4 da manhã que ficou mais configurada. Ele já estava celebrando. A América é uma nação de construtores. Em breve você estará livre para construir. E o Trump fala do foguete, da imagem do foguete do Musk subindo aos céus e tal, no discurso dele. Vamos preparar que não vai ser só Trump, não. O Brasil vai ter pela frente Elon Musk, né, Yuri? Pois é, vale lembrar, ele vai ter cargo, né? E, muito curiosamente, né, Mauro? Trump e Elon Musk não eram amiguinhos. Se tornaram amiguinhos nesse processo, nesses últimos 2 anos, em que o Elon Musk foi se dirigindo cada vez mais à extrema-direita, muito inteligentemente, porque quando ele precisou dos democratas e quando ele previu vitória democrata, ele foi com os democratas, com Biden em 2020, e depois, quando ele percebe que o vento está mudando, ele vai para o lado republicano. Vale lembrar, né, que boa parte da renda e da fortuna dele é derivada do pagador de impostos americano que paga a Starlink, as empresas dele, a Tesla, etc., para soluções via NASA, via Departamento de Defesa. Então, ele está indo com quem vai pagar o conto dele. Mas ele ganha muito poder. Tem o vice-presidente, né? O J.D. Vance é um nome muito ligado ao Donald Trump. E acho que certamente... Ao Musk, você diz? O Vance? Exato. Ele é ligado ao Elon Musk. E vale lembrar, né, que o Elon Musk ele tem o controle de uma rede social que é muito importante para a continuidade desse governo. É isso aí.
Então, tá aí, destaques do discurso da vitória. Vamos falar agora de nós aqui. Né? Durante a madrugada, Jair Bolsonaro celebrou, era antes das 4 da manhã, 3h51 da manhã, soltou esse tweet. Obrigado, meu Deus. Parabéns, Donald Trump. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jair Bolsonaro, e soltou este vídeo. Eu vou tirar o som, que está com musiquinha. Soltou este vídeo de homenagem, ao mesmo tempo celebrando a unidade entre os dois líderes da extrema-direita mundial. Tá? Então, você vê que ele faz a comparação da facada dele com tiro. Então, tem uma leitura ali, mas dá para ver pelas imagens o que é, né? É o Bolsonaro, né, alinhando-se ao Trump e colocando-se, de fato, ele ao lado do Trump como os dois líderes da extrema-direita global, ou pelo menos das Américas, né? Então, esse vídeo aí realmente muito impactante. Olha, eu queria dizer o seguinte, o pessoal aqui tem uma mania, em segmentos progressistas, de ficar o tempo inteiro fazendo ironia, né? Por que não? De menosprezar, de achar que fazendo ironia e menosprezando o Bolsonaro, ou o Nicolas, ou o Eduardo Bolsonaro, isso vai fazer com que eles desapareçam. Não vai, não. Né? O fato é que, e acho que para análise política nossa é importante, é ver que esses fascistas, essa extrema-direita, continua na ofensiva política. Como ontem comentamos aqui, Valério Arcari e eu, eles perderam a eleição em 2022 e continuam na ofensiva política aqui no país. Agora tiveram essa vitória na eleição municipal e a vitória do Trump muito significativa. Ele soltou, aí já depois das 4 da manhã, este outro tweet em inglês, com tradução, e ele vai dizer assim: hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. O objetivo desse tweet que ele faz em inglês é chegar no Trump, chegar na cúpula do trumpismo, chegar nos assessores, é causar impacto ali no círculo mais próximo do Trump e no próprio Trump. Então ele escreve: hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Dá para entender que a lógica que ele está usando aqui, ó, eu vou seguir o seu caminho, né? Você fez e eu farei aqui no Brasil. Lembre-se que antes da eleição, ele falou, naquele vídeo que a gente mostrou aqui de apoio ao Trump, que ele falou: eu estou inelegível. Estou inelegível, mas ele confia que será elegível. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses do seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica, meu amigo, né, que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Anti-establishment, né? Anti-sistema. Aí ele segue e diz que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Ele levando Jair Bolsonaro de volta ao poder, óbvio. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. E segue lá o texto de Jair Bolsonaro. Eu prefiro considerar o Jair Bolsonaro um inimigo poderoso do que ficar tratando ele como um burro, como, né, um idiota, que é uma tendência de segmentos progressistas que acham que ao fazer isso vai diminuir o seu peso, a sua relevância, e a gente vai ganhar dele mais fácil. Acho que não vai ganhar mais fácil. É preciso reconhecer que eles venceram a eleição municipal, que eles venceram a eleição dos Estados Unidos e que é preciso confrontá-los, né? Que é preciso confrontá-los de maneira aguerrida e agressiva. Então, vencê-los, né, Mauro? Acho que claro, essa é a questão. Acho que essa é a questão. Entender como que se pode... Obviamente, o enfrentamento institucional no campo da justiça é importante, etc. Mas também com o Gonê, aparentemente, está difícil, né?
e um enfrentamento político mais claro, mais aberto, mais... E assim, obviamente, a gente não sabe, né, se a inelegibilidade... Ontem o Tarcísio, como você trouxe, falou que o candidato é o Bolsonaro, que a inelegibilidade é frágil e que isso pode ser alterado. Então, é de se pensar, acho que esse recado que os Estados Unidos dão ao Brasil, eu não acredito que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Sou completamente contra essa análise, mas acho que influencia. E acho que a gente tem que ficar muito atento para o futuro, especialmente nessa corrida de 2 anos, que na verdade é 1 ano e meio, né, Mauro? É 1 ano e meio. Sim, exatamente. Não é mais 2 anos, não. É 1 ano e meio, porque depois já é o próprio processo eleitoral. Bom, olha, esse aqui é o Eduardo Bolsonaro. Bem-vindo de volta, senhor presidente, de onde você nunca deveria ter saído. Ele estava lá, ele foi o representante do clã Bolsonaro. Evidente que ele não estava no palco. Isso aqui é uma foto que ele fez lá durante o discurso do Trump, mas, mais uma vez, o Bananinha, o pessoal chama de Bananinha, né? Acham que é divertido chamá-lo de Bananinha. Este é um cara poderoso e um inimigo que deve ser olhado. Deve ser olhado como um inimigo e não como um palhaço. Né? Tá aí, isso ele é recebido no Salão Oval durante a presidência dos Estados Unidos. Ele é tido como o articulador internacional da extrema-direita brasileira, que é a função que ele de fato exerce, e nas conversas entre eles, o bolsonarismo e o trumpismo, nos últimos meses, eles têm recebido, segundo eles dizem, nos bastidores, a garantia de que o Trump vai olhar para o Brasil e vai mover mundos e fundos para garantir a elegibilidade do Bolsonaro e vai confrontar o governo Lula. Bom, vocês vão ver o que vai acontecer com o mercado hoje, né? Esse dólar é capaz de bater em R$6, né? Porque é isso, né? Eles vão chacoalhar. O mercado é trumpista. O mercado vai chacoalhar aqui o governo Lula, né? Aí, é isso. Antes da eleição, o governo Lula anunciou que queria reconhecer o resultado logo que saísse, não vai pedir as atas, diferentemente do que fez com a Venezuela, e onde está aqui, mas não saiu até agora. Até agora, acabei de olhar aqui, não saiu nenhum registro. Mas começaram já durante a madrugada, lembrar, na Europa eles estão lá com mais 5, mais 6, mais 7 horas, dependendo da região. O primeiro-ministro britânico já deu, o trabalhista, né? Já deu parabéns ao Donald Trump. A mesma coisa o Viktor Orbán, o fascista Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, a maior volta por cima da história política dos Estados Unidos. Parabéns ao presidente Donald Trump por sua enorme vitória, uma vitória muito necessária para o mundo. O Pedro Sánchez, o socialista presidente do governo espanhol, também mandou congratulações ao Trump. A líder da extrema-direita e primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a mesma coisa. A Itália e os Estados Unidos são nações irmãs. Legado de uma aliança incrolabile, é uma aliança inamovível, é a palavra que me vem agora. Valores comuns e uma amizade histórica. É um legame, um liame, uma união, um laço estratégico que serão reforçados ainda mais agora. Aqui, o Macron também, parabéns, presidente Trump, pronto para trabalhar juntos, etc. E um dos líderes da extrema-direita latino-americana, o presidente lá de El Salvador, Nayib Bukele, também mandou saudações ao Trump. Outro que mandou está aí, o Netanyahu. Vamos ver como é que vai ser a relação do Netanyahu com o Trump, ele já puxando o saco do Trump, né, para ver se o Trump mantém o apoio ao genocídio cometido pelo Estado de Israel. E ele tenta fazer uma coisa íntima, né? Ele endereça para o Trump e para a Melania, para a esposa do Trump. Quem assina é ele com a esposa dele, a Sara Netanyahu. É isso aí, né? Reconhecimento, enfim, não vai ter contestação, não vai ter nada. Tá aí, o cara é presidente mesmo, Yuri. É isso, Mauro. Acho que não tem dúvida. Falta agora o reconhecimento do Lula. O Zelensky, que com certeza não gostou do resultado eleitoral,
também já fez o seu reconhecimento, publicou uma longa carta, falou que eles são amigos, apesar de tudo. Então, é isso, né? Está reconhecido internacionalmente, não tem mais dúvida, vai ser o presidente, não tem virada. Agora é hora de pensar no futuro com o Trump. É um futuro difícil, sem dúvida. Mauro, só citar, né? Eu não sei se a gente vai conseguir passar, mas Israel está em crise neste momento, protestos gigantescos em Tel Aviv, depois que Netanyahu anunciou a demissão do ministro da Defesa, Yoav Gallant. Yoav Gallant, ele era o sujeito que era considerado, né? É um assassino, mas é considerado um assassino moderado, porque ele estava em busca de um cessar-fogo com os palestinos lá em Gaza. Contudo, entretanto, porém, Netanyahu não quer cessar fogo nenhum, demitiu o Yoav Gallant depois de meses de conflito entre ele e o ex-ministro da Defesa. Quem assume, né, é Israel Katz, o ex-chanceler agora, né, de Israel, aquele chanceler que passava o dia inteiro falando mal do Lula no Twitter, né, Mauro? Significa uma radicalização à direita do regime sionista lá de Israel. Israel segue em crise, existe um problema muito forte na estrutura política israelense, que aparentemente se aprofunda à direita, né? Aí, senhor Tarcísio de Freitas e senhor Ronaldo Caiado com Israel Katz naquela viagem vergonhosa a Israel que foi feita durante o genocídio nesse ano, né, Mauro? Nesse ano, não agora, esse ano. E, por fim, né, o Netanyahu, alguns falam em possível cortina de fumaça, etc., mas ele foi alvo de uma operação sem precedentes, foi uma operação de uma polícia de elite que está investigando o papel de Benjamin Netanyahu nas supostas falhas de inteligência que se deram no dia 7 de outubro, dia que o Hamas fez a sua operação na região sul do território israelense. A gente não sabe, né, qual que é o conteúdo ainda dessas investigações, quais são as acusações que estão pendendo aí contra o Netanyahu. Eu sei que tem uma acusação de genocídio na Corte Internacional de Justiça, essa bastante séria, mas também agora em Israel, esse avanço da justiça contra o Netanyahu, que certamente deve sair enfraquecido desse movimento. As manifestações em Tel Aviv estão bastante grandes. A gente teve, enfim, violência policial, uma dura repressão na noite de ontem, mas é também um sinal do sionismo em crise interna, Mauro. Isso aí. Bom, esse é o cenário. Como eu disse, vai ser um dia difícil, complicado aqui no Brasil. Será que o governo vai soltar o seu pacote hoje, neste cenário? Vamos ver. Tem uma série de reuniões marcadas. Deixa eu ver aqui uma última vez, antes de você sair. Não tem até agora manifestação do presidente Lula, não tem, em relação à vitória de Trump. O mercado está começando a se mexer, tá? Então, não. Mas a cotação do dólar, neste momento, é de 5,99. Impressionante. Batendo nos R$6. O mercado vai para cima do governo hoje. A Bolsa deve dar uma despencada, né, por conta da vitória do Trump e da exigência da edição do pacote, de um pacote que seja um pacote demolidor contra o povo brasileiro. É isso aí. Obrigado, Yuri. Beijão, Mauro. Beijão, comunidade. Boa sorte para nós. Vamos atrás das atas e um beijo para a Rebeca e para o Plínio que estão chegando. Valeu.